mais uma aulinha do módulo de interpretação de texto aplicada, e nessa aulinha nós falaremos sobre funções de linguagem, entraremos um pouco no aspecto da teoria da comunicação. Tudo bem? Vamos aí, sem mais delongas, né? Nós já falamos sobre vários assuntos aqui, os últimos assuntos foram relacionados à coesão, à parte estrutural do texto, que é essencial também, mas essa parte que está mais relacionada à textualidade também é essencial. Então, eu negritei aqui dois procedimentos, né, que é o procedimento da análise do gênero e do tipo textual e encontrar as palavras-chave, porque em um momento ou em outro, né, entre essas etapas aí, haverá a identificação das funções de linguagem do texto. Né? Isso não é algo muito rígido, né? Algumas pessoas procuram isso em determinado momento, outras em outro momento. Né? À medida que nós temos conhecimento desses aspectos, eles fluem de maneira mais automática, tudo bem? Então, ó, as funções da linguagem são essas aí. Para que nós entendamos elas de fato, é necessário uma reflexão sobre o aspecto do diagrama da comunicação, teoria comunicacional. Então, vou pedir aqui que vocês me acompanhem aqui nesse raciocínio no quadro. A teoria da comunicação diz o quê? Que a comunicação sempre acontece, né, de alguém que emite a mensagem. Essa mensagem ela é colocada em relação, vou colocar aqui, ó. Essa mensagem ela é enviada a uma pessoa que recebe, né? Pessoa que é aqui receptor dessa mensagem. Então tem alguém que emite, tem alguém que recebe. E essa mensagem ela está codificada, ou seja, no nosso caso, nós utilizamos a língua portuguesa, né? Existe um canal para enviar essa mensagem. Esse canal, no caso, é uma videoaula. Essas três aqui, emissor e receptor, que no total dão 5 elementos. Esses 5 elementos são os elementos que estão colocados aqui para nós nos slidezinhos. Então, vejamos aqui, ó. Existe a função emotiva da linguagem, que está relacionada com a pessoa que emite a mensagem. Então, a emoção está relacionada aos aspectos de primeira pessoa, né, aos aspectos da subjetividade, por exemplo, que são relacionados à figura de quem emite a mensagem. Né? Então, uma função de linguagem emotiva ou expressiva significa uma mensagem que está focalizada nas emoções de quem propaga essa mensagem. Né? Da mesma forma, uma função apelativa, ela está centrada sobre a pessoa que recebe a mensagem. Por isso que ela é muito utilizada em textos publicitários, por exemplo. Né? A função poética está centrada sobre o aspecto da mensagem em si. Né? É costumeiro dizer que a função poética consiste em brincadeiras com a estrutura da mensagem. Né? Textos publicitários também adoram isso, poesias também adoram essa função de linguagem. A metalinguística diz respeito ao código que nós utilizaremos. Então, uma aula de português, por exemplo, é quase sempre uma função, na aula de português, perdão, por exemplo, é quase sempre predominante a função da linguagem metalinguística. Por quê? É o código da língua falando sobre o próprio código da língua. E a referencial, função referencial, é aquela que está centrada sobre o canal ou o contexto de transmissão da mensagem. Tudo bem? Canal ou contexto de transmissão da mensagem. Então, essa breve explicaçãozinha, né, nos leva ao slide seguinte, que é um slide, são slides que foram montados pensando em explorar cada um desses aspectos relacionados à função da linguagem. Então, mais uma vez, retomando, o conteúdo de funções da linguagem é relacionado à teoria da comunicação. Para entender esses conteúdos de funções de linguagem, é necessário entender que a teoria da comunicação, as teorias da comunicação, assumem de forma elementar esse diagramazinho da transmissão da mensagem que foi passado a vocês aqui no quadro. Uma pessoa emite a mensagem, essa mensagem é recebida por outra pessoa, essa mensagem sempre tem um código, sempre tem um canal. Tudo bem? Pegou essa diferenciação? Então, vamos falar aqui sobre o primeiro
exemplo aqui, ó, sobre o primeiro exemplo, que é a função emotiva da linguagem. A função emotiva que está vinculada aí à figura de quem emite a mensagem, quem emite essa mensagem. Então, veja que a primeira informação que está sendo colocada aqui é justamente essa, ó. O texto é focado no emissor da mensagem. Segundo aspecto, o texto apresenta uma visão subjetiva sobre a realidade. Apresenta uma visão subjetiva sobre a realidade. Por quê? Porque as pessoas têm visões subjetivas sobre a realidade. Então, um texto que foca em quem emite a mensagem, invariavelmente tem uma visão subjetiva da realidade. Os aspectos estruturais, né, de verbos e pronomes na primeira pessoa, os aspectos estruturais, né, nada mais lógico, porque se um texto ele foca em quem emite vai utilizar verbos e pronomes na primeira pessoa. E essa parte aqui que é muito importante também, procura comover o interlocutor. Então, em regra, um texto que tem função emotiva é um texto que está preocupado em promover a comoção da pessoa que escuta a mensagem, tudo bem? Que escuta a mensagem. Então, veja esse fragmento de texto aqui, ó. Esses dias estão complicados. Não sei o que pensar sobre tudo que tem acontecido. Minhas memórias parecem ser mais prazerosas que minha rotina. Já não entendo o que dizem nos noticiários. Talvez não valha a pena confiar em tudo que está posto. Veja que tem um tom melodramático, né? Algo melancólico, assim. Isso é próprio da função expressiva, da função emotiva. Vamos analisar aqui os aspectos que estão sendo colocados, né, no início aqui do slide. Ó. Então, o texto foca no emissor da mensagem. Como eu posso verificar isso? Primeiro passo, né? Apresenta uma visão subjetiva da realidade? Bom, de fato, né, o que esse texto mostra é que uma pessoa está descontente com alguns aspectos da vida, né? Uma pessoa que prefere relembrar do que continuar vivendo, né? Uma pessoa que não confia nas coisas que estão sendo colocadas pelos noticiários, ou seja, é uma visão realmente subjetiva, né, da interpretação da vida. Os verbos e os pronomes na primeira pessoa. Então, ó, não sei, né? É um verbinho aí. Minhas memórias, pronomezinho possessivo, parecem ser mais prazerosas que minha rotina. Já não entendo, né? Então, são todas indicações de que esse texto, de fato, é um texto em que há predominância da função emotiva da linguagem. Por quê? O objetivo desse texto é comover o interlocutor, não é? Essa informação ela está colocada de uma forma bastante melancólica, não é? Bastante melancólica. Isso é algo que tem o objetivo de comover o interlocutor. E para ratificar isso, há os pronomes possessivos, né, que estão sendo colocados aí, minha, e os verbos que estão na primeira pessoa também, o verbo saber e o verbo entender. Esses são os indicativos, né, as indicações de que essa é uma função emotiva da linguagem, está centrada sobre o aspecto de quem emite a mensagem. Né? Perceba que em nenhum momento os outros aspectos relacionados à teoria da comunicação foram trabalhados aqui nesse texto. Né? Não há uma referenciação a alguém que recebe essa mensagem, né? Ao código dessa mensagem, ou ao canal, ou à própria mensagem em si. Né? Algo que está centrado em como uma pessoa percebe o mundo. Né? E isso pode ser ratificado também com base nos pronomezinhos e nos verbos. Veja como isso é diferente de uma função apelativa, por exemplo. Né? A função apelativa ela já tem outras características. Né? O texto, por exemplo, é focado no receptor da mensagem. Então agora é o outro polo, né? A recepção da mensagem. Apresenta o quê? Propósito de convencimento. Então já não é mais comover. É o quê? Convencer. É diferente. Comover é diferente de convencer. Né? Para estabelecer essa lógica do convencimento, né, usa-se muito verbos no imperativo, que são verbos de comando, né, que são verbos relacionados ao estabelecimento de uma ordem. Mas não uma ordem no sentido de que alguém manda, de fato, alguém fazer alguma coisa, né? Exercer poder sobre alguém, ser autoritário. Né? É em outro sentido, no sentido de que é um comando de ação. Né? Por exemplo, aquelas propagandas, né, televisivas de feirão de carro, por exemplo. Né? Os feirões de carro costumam dizer assim, venha, não perca tempo, né?
aproveite. Todos esses verbos são verbos que estão sendo colocados no imperativo, porque a função predominante da linguagem desses comerciais televisivos é a função apelativa, né? E tem esse nome justamente porque é um apelo à pessoa de quem recebe a mensagem para que essa pessoa se convença de que é necessário comprar aquele produto, por exemplo, né? Por isso que é uma função de linguagem muito presente em textos publicitários, por exemplo, né? Um outro aspecto aqui que está colocado na função apelativa são os pronomes demonstrativos e possessivos na segunda pessoa. Pronomes demonstrativos e possessivos na segunda pessoa, porque a mensagem é destinada a outra pessoa. Então, esses pronomes também devem ser colocados na segunda pessoa, né? E recorrente em textos publicitários e em textos políticos, né? Então, veja aqui esse exemplinho que eu coloquei, ó. Venha perceber. Então, já vem um verbinho aqui no imperativo. A nova possibilidade de um novo mundo, feito para você. Então, pronomezinho aqui, ó. Pronomezinho em segunda pessoa. Saiba qual é o seu valor e como você pode contribuir para a construção do seu novo lugar. Então, ó, saiba aqui também é um verbinho no imperativo. Quando te vejo assim, sem saber o que fazer, penso que essa confusão que te cerca não deve durar muito tempo. Então, a todo momento o texto ele faz referência à pessoa que recebe. Ó. Venha perceber, feito para você, saiba qual é o seu valor, você pode, seu novo lugar, quando te vejo, que te cerca. Todos esses pronomezinhos e esses verbos no indicativo, no imperativo, são indicações fortes de que essa função da linguagem é a função apelativa, ou seja, esse texto tem o propósito de convencer a pessoa que recebe a mensagem de algum propósito específico. Esse propósito ele pode ser de ordem mercadológica, né, publicitária, pode ser de ordem política também, né? Discursos políticos também se valem dessa função da linguagem de forma bastante ostensiva, eu diria. Tudo bem? Veja quanto que é diferente da função expressiva, né, a função emotiva. A função emotiva, o objetivo é a comoção do interlocutor, né? A função está centrada ali na subjetividade de quem escreve o texto, né? Uma coisa melancólica. Aqui não, aqui é mais uma questão de comando, né? De ordem de ação, de convencer a pessoa de um determinado ponto. Aqui não tem espaço para melancolia, aqui é uma questão de atitude e ação. Convencer a pessoa a agir da forma que você espera que ela haja em relação a um determinado produto ou a uma determinada ideia, por exemplo, no caso de um texto de teor político. Tudo bem? O próximo exemplinho. Próximo exemplinho, a função poética, que é muito utilizada também em textos publicitários, né? Muito utilizada em textos publicitários. A função poética, ela foca na estrutura da mensagem. Então, nós já veremos o que significa isso. Estrutura da mensagem. Apresenta jogo de ritmo e de sonoridade, ou seja, é uma brincadeira com a estrutura do texto. Então, a função poética ela tem essa noção de brincar com a estrutura do texto, né? Isso pode implicar, né, teor cômico ou reflexivo. Não necessariamente precisa ser algo engraçado, pode ser algo para refletir, né? Geralmente, as publicidades trazem algo que é mais descontraído, né? Porque isso deixa a relação entre o cliente e o produto algo mais tranquilo de ser absorvido, né? Mas nada impede de que a função poética seja utilizada com um tom reflexivo, né? Veja esses dois exemplos aqui, ó. Sabia que o sabiá sabia assobiar. Quem nunca escutou isso, né? Aqui em Goiânia a gente escuta isso muito, né? Eu lembro que meu pai me falava isso muito quando eu estava começando a falar e eu achava a coisa mais brilhante do mundo. Hoje eu entendo que isso é uma função poética da linguagem, porque há uma brincadeira aí com a sonoridade, com o jogo visual das palavras e com o sentido, né, com a semântica também. Então, esse som do S, né, esse som consonantal, ele está sendo ratificado, né, durante essa oração aí, durante esse período, para justamente criar um efeito de sentido que está relacionado
ao aspecto cômico, mas também está relacionado ao aspecto reflexivo, né? No sentido de que as pessoas se perguntam se o sabiá de fato sabe assobiar, porque o canto dele lembra um assobio. Então, tudo isso são reflexões que vêm, né, em razão de que essa frase, esse período aí, essa indagação, foi estruturada com o objetivo de produzir um teor cômico-reflexivo por meio de uma brincadeira com a estrutura da linguagem, tudo bem? E o outro exemplo, a mesma coisa, ó, um trava-línguas, né, que reproduz o som consonantal da letra R, né, para promover também um teor cômico, né, em relação à brincadeira da estrutura da linguagem. Da mesma forma, a função poética. Veja que já é diferente da função apelativa, muito diferente da função expressiva, né? Bastante diferentes. Cada função, então, se relaciona com uma finalidade específica. Então, a função poética, ela centra sobre a mensagem em si, né? Então, eu quero passar uma mensagem, eu vou focar nessa mensagem e trabalhar a estrutura dessa mensagem para que ela tenha teor cômico ou reflexivo, né? Se nós percebemos aqui, se nós nos atentarmos aqui para essa publicidade que está colocada aqui no slide, né, do O Boticário, por exemplo, né, foi uma propaganda que ela alavancou as vendas desse perfume aí. Depois vocês podem até pesquisar aí para ver que eu não estou falando bobagem, né? Quer casar comigo. Foi genial, né, o publicitário que pensou isso, porque ele juntou a sonoridade da palavra casar, mais a semântica da palavra casar, que é relacionada com o aspecto romântico da venda de perfumes, né? Tudo que significa um perfume, por exemplo, né? E colocou na frase, né, entre o pronome, entre o verbo querer, né, e esse pronomezinho aí, né, comigo. Então, fez total sentido. Foi uma brincadeira com a estrutura da linguagem para produzir um efeito cômico, né, ou um efeito reflexivo. No caso aqui, o efeito ele foi cômico, alguns consideram romântico, outros consideram reflexivo, mas de fato a brincadeira com a linguagem foi o que definiu aí que a função poética fosse a predominante no caso desse anúncio publicitário. Bastante diferente das outras funções, né? E a função metalinguística, por exemplo, que está aqui nesse slide, já se difere bastante das outras também, ó. O texto agora, ele foca no código, ó. O texto ele foca no código, então, função expressiva, o texto foca no emissor, função apelativa, o texto foca no receptor, função poética, o texto foca na mensagem, função metalinguística, o texto foca no código, ou seja, qual é a codificação dessa mensagem, né? No caso é a língua portuguesa, então, no caso dessa aula, né? Agora vejamos aqui, né, no caso desse exemplo que foi colocado aqui no slide, ó. A linguagem que fala da própria linguagem. Essa é uma ótima definição para metalinguagem, a linguagem que fala da própria linguagem, né? Ainda coloquei aqui, este material, por exemplo, é metalinguístico, né? Porque é um material que fala sobre a própria língua, então metalinguístico. No exemplo aí do slide, nós temos uma tirinha, uma pessoa que está andando na rua e encontra um biscoito da sorte, né? Geralmente o biscoito da sorte tem em frases de impacto, não é? Algo relacionado nesse sentido. E a pessoa pisa no biscoito da sorte, quando abre, é a própria tirinha dela pisando no biscoito da sorte, né? O que poderia ser infinito, né? Cada vez que entra dentro dessa tirinha aí, poderia ser uma outra tirinha, né? Ou seja, metalinguagem. Então, essa metalinguagem, ela tem o objetivo de fazer efeito cômico, de produzir a reflexão, né? De produzir o estranhamento, muitas vezes, como aqui no caso, né? Esse efeito cômico aqui, ele está mais ligado para uma tragicomédia do que para uma comédia, de fato, né? Mas, de todo modo, esses efeitos de sentido são produzidos por meio de um ato da linguagem de falar sobre a própria linguagem. Então, uma tirinha que tem uma tirinha, que contém uma tirinha, assim sucessivamente, são sempre tirinhas que são metalinguísticas, né? Assim como um filme que fala sobre como fazer filme, ou um livro que fala sobre como fazer livros, né? Essas ideias aí são metalinguísticas, né? Uma videoaula explicando um tutorial para fazer uma videoaula, são coisas metalinguísticas. Pegou a diferença? Já não tem nada a ver com função emotiva, ou função apelativa, ou função poética, são coisas diferentes. Foca aqui no código da mensagem. Por isso é importante entender o diagrama da comunicação para entender
em que momento o texto fala de um aspecto e fala de outro aspecto, né? O outro slide aqui traz a referencial ou denotativa, ou informativa, né? Ou informativa. O texto é focado no contexto, né? O texto é focado no contexto aqui, ó. Opa! O texto é focado no contexto. Então, mensagem referencial. Então, ó, objetividade. Ocultação do emissor e do receptor. Ocultação do emissor e do receptor. Perceba que todas essas plaquinhas que estão sendo colocadas aí são plaquinhas que independem da função do emissor ou do receptor. São plaquinhas que independem da função do receptor ou do emissor, né? Então, vou até adicionar aqui, ó. Achei que eu havia esquecido, mas de fato não havia esquecido. O contexto é o que determina se esse emissor ou esse receptor aqui, eles de fato fazem sentido na comunicação. Quer ver? Pensa comigo, ó. Não faz sentido a placa de proibido fumar ser dependente de uma pessoa específica ou outra específica, né? Se aquele lugar, ou seja, se aquele contexto, o lugar e o momento, a ocasião, me dizem que é proibido fumar, independe se é uma pessoa ou se é outra. Da mesma forma, sorria, você está sendo filmado. Depende se é uma pessoa, se é outra pessoa, naquele contexto, ou seja, naquele momento, naquele local, ali as pessoas estão sendo filmadas, né? Da mesma forma, o aviso de não parar na frente da garagem ou para ter cuidado com o cão dentro da casa. Esses avisozinhos são independentes, de certa forma, da figura do receptor e do emissor. Por isso se diz que a função referencial, ou denotativa ou informativa, que é o melhor nome na minha opinião, a função informativa da linguagem, tem justamente a finalidade de informar de passar uma informação, informar um certo aspecto, independente de quem está passando ali na hora ou não. Essa seria a definição da função referencial. E por último, a função fática, que é a que eu mais tenho simpatia por ela, porque nós usamos isso no nosso cotidiano de forma exaustiva, é aquela que diz respeito a manter o canal de comunicação acontecendo, né? Por exemplo, o texto é focado no canal da transmissão da mensagem, né? O canal da transmissão da mensagem. Então, por exemplo, né? Em lives no YouTube, né? Nós costumamos dizer assim, ativa o sininho da notificação, curte, dá um like aí no vídeo, né? Se inscreve no canal. Isso tudo são informações que estão relacionadas a manter o canal de comunicação acontecendo, para a pessoa continuar recebendo as informações e o canal continuar acontecendo, né? Então, o objetivo da função fática é o quê? Manter a comunicação acontecendo, ó. E isso é muito perceptível, né? Quando nós trazemos para o nosso exemplo da vida cotidiana, as coisas ficam mais palpáveis, né? Então, aquelas conversas de elevador, né, são exemplos ótimos de função fática da linguagem, né? Quando nós falamos, por exemplo, nossa, tá calor, né? Como é que você tá? Tudo bem? Ah, beleza. E a família tá bem? Ah, a família tá bem, tudo bem. Aí chega a hora da pessoa sair do elevador, você fica aliviado, né? E também vai para sua casa, né? Existe uma expressãozinha aqui, né? Vou colocar de caneta aqui. O é mesmo, né? Às vezes quando as pessoas estão meio entediadas assim da conversa, elas ficam na base do é mesmo, né? É mesmo. Nossa, que interessante, né? Então, são expressõezinhas que são colocadas ali na linguagem para que o canal de comunicação seja mantido, ou seja, para que a comunicação não se encerre, tudo bem? Então, a função fática tem essa propriedade de que o canal de comunicação deve continuar acontecendo. O canal de comunicação, ele tem que ser mantido mediante a colocação dessas expressõezinhas que estão sendo colocadas aí. O pois é bastante usual aqui em Goiânia e ele é a expressão máxima da função fática, né? Pois é, reticências. Usamos isso aí muito. Tudo bem? E o último slidezinho aqui, ó, uma consideração muito importante, né? Perceba que todos os tipos de função da linguagem são ideais, isto é, são abstrações, são pensamentos que têm fundamento no esquema da situação comunicativa proposto por Roman Jakobson, que é um linguista russo, né, do século XX. Então, esse diagramazinho que foi colocado para vocês aqui. As funções da linguagem raramente ocorrem de forma dissociada, ou seja, há grandes possibilidades de que textos apresentem várias funções, de modo que uma ou outra possa ser predominante, da mesma forma
que os tipos textuais, né? A primeira aula do módulo de interpretação nós falávamos sobre os tipos textuais que seguem essa mesma lógica da abstração e da impossibilidade de dissociação em relação a um texto específico. Então, é bem possível que na leitura de um texto haja a identificação de mais de uma função da linguagem, e aí o negócio é ver qual é a função predominante, e para isso é necessária a análise do gênero e do tipo textual, para entender qual é a finalidade daquele texto. Tudo bem? Aqui no materialzinho eu coloquei exemplos que se encaixam cada um na sua caixinha, digamos assim, para ficar didático, né? Para que você entenda como esses aspectos são diferentes em tese, mas, de fato, eles acontecem na realidade de maneira bem juntinha, eu diria. Tudo bem? Então, fica aqui meu forte abraço, mais uma aulinha de interpretação de texto concluída, né? E espero vocês na próxima.